pela viseira para atingir os seus olhos. Ou então, juntamente nas juntas, né? Onde pegam aqui, exatamente, nas partes mais desvanecidas. Sociedades secretas. Quais são as sociedades secretas mais conhecidas e hoje nem tão secretas? Bom, a mais famosa delas que todo mundo deve conhecer é a maçonaria. Que também já não é tão secreta. Que já não é tão secreta, a gente até brinca dizendo que ela está mais para a sociedade discreta do que para a secreta mesmo, né? Porque todo mundo já a conhece. A Rosa Cruz, que faz muito alarde, né? Inclusive chama as pessoas para participarem de seus rituais, etc, etc, etc. Nós temos aí Templários, Illuminati. Isso não é ficção do Dan Brown? Não, não é ficção do Dan Brown, pode ter certeza. Eles existem, tá? O Priorado de Sião. Esse existe ou não é criado por aquele padre que inventou toda essa história? Não, na verdade, eles existem. Ele foi criado, na verdade, não foi nem por um padre, ele foi criado por uma pessoa que hoje é conhecida como um grande mitômano, né? Aqueles caras que adoram criar os mitos. Isso, né? como é o nome? Me foge o nome dele. Pierre Plantard. Exatamente. Eu pensei que ele era pároco, que ele era... Não, a história do pároco é uma outra história que eles se apropriaram dela para criar o mito. Entendi. Da história de Sião. De Maria, da linhagem de Jesus com Maria, etc. Que etc. chega até, aliás, de Jesus com Madalena, né? Exatamente, com Madalena. E aí chega até a França e tem uma linhagem lá que vai dar na primeira dinastia francesa. A linhagem dos Merovingios. Isso. Mas isso aí, quer dizer, todas aquelas provas que são apresentadas são todas forjadas, não é isso? Eu tive a oportunidade de estar em Paris e analisar dentro da biblioteca de Paris o famoso dossiê secreto que o Dan Brown tanto alega ser um documento histórico que provaria, inclusive, ligação de templários com o Priorado de Sião, etc, etc. Eu posso dizer para você com certeza, Jô, que não dá para você acreditar muito que aquilo é um documento histórico. Hoje eu tenho um certo olhar diferente para todos os documentos que me caem na mão, principalmente porque eu já sou editor de uma revista de história. Certo. Né? E então eu sei analisar quando você vê aquilo. O que você via pela frente, na verdade, era um papel mimeografado, frente e verso, tudo colado dentro de pastas de cartolina. Lá em Paris é diferente. Se você imprimir um folheto frente e verso na tua impressora e quiser depositar lá, você pode depositar como uma obra. Então é fácil para eles fazerem isso. E mais tarde você acaba descobrindo o verdadeiro registro junto à prefeitura de Paris de quando começou, na verdade, o Priorado de Sião. O Priorado de Sião começou em 1955, mais ou menos. Então, foi realmente criado por esse Pierre de Plantard. Então, quer dizer, o Michelangelo jamais, o Da Vinci jamais poderia fazer parte... Muito difícil, muito improvável. Não havia ainda, né? Isso se você levar em consideração que existem outras sociedades secretas que dizem que o pobre Da Vinci foi membro delas. Entre elas, o Priorado... E falam um pouco também nos Templários, não, na Rosa Cruz. Eles falam que ele também foi membro deles. Então... Tem pessoas, quer dizer, o próprio poeta Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa, tinha uma admiração ou uma certa fixação pelos Rosa Cruzes. Tanto que tem uma poesia dele dedicada sobre o túmulo de Rosenkrantz, né? Exatamente. O que não quer dizer que ele tenha feito parte da sociedade secreta em si. Ele teve ligações com Aleister Crowley, que era um mago inglês, mas que era um fajutíssimo, né? Era um grande picareta, mas não se tem muita prova em relação a Fernando Pessoa pertencendo a esse grupo. Agora, você falou do Sion, né? Do Priorado de Sião. Priorado de Sião, e você falou outra antes. Os Templários. Os Templários e os Illuminati. Os Illuminati, quem são os Illuminati, afinal? Você é um Illuminati? Não, eu não sou um Illuminati. Aliás, o Pira é um Illuminati. Ele tem cara. Não, tem ele é um cara? apagate. Vamos em frente. Os Illuminati, quem são os Illuminati? Os Illuminati, na verdade, são uma denominação dada a vários grupos pela história. Tivemos um grupo de Illuminati na Espanha, nós tivemos um grupo de Illuminati na Ásia, tivemos grupo de Illuminati até no Egito. Porém, o que mais ficou famoso é um grupo chamado os Illuminati da Baviera, que era liderado por um homem chamado Adam Weishaupt.
tá? Que ele sim pregava toda aquela coisa da mística dos Illuminati, de um governo único, uma moeda única, uma língua única. Era o mercado comum europeu. Hoje a gente sabe que isso, grande parte disso se tornou realidade, inclusive, né? Como o mercado comum europeu, como o Mercosul aqui, como vários outros grupos que aparecem pelo mundo todo. Mas o que havia de diferente, além desse projeto, no Illuminati? Tinha alguma coisa de violência? Tinha alguma coisa... Essa coisa que o Dan Brown usa tanto, né? Usa magnificamente, diga-se de passagem. O problema do Dan Brown é que a grande parte das fontes dele são muito mais voltadas à teoria da conspiração mesmo do que a fontes históricas, tá? A coisa do material que você usa, que você chega a ver algumas coisas dentro da internet mesmo que dizem de conspirações de Illuminati com extraterrestres, etc, etc, mensagens subliminares passadas no verso da nota de $1, etc, etc, etc. Eu não ponho muita fé nisso, não. Tinha uma mensagem secreta nas notas de cruzeiro, mas a mensagem se perdeu para sempre, junto com o cruzeiro. Quando foi se transformando cruzeiro, cruzado novo, apagou aquilo tudo. Porque cruzado tinha uma coisa de... Enfim, não vamos tocar nisso. Já estamos no real. Isso é secreto demais para se falar. Dessas sociedades, quais são as que permanecem realmente secretas? A gente tem hoje várias outras. Essas que eu citei logo de passagem são assim, as mais pop, por assim dizer, o pessoal que conhece bastante. Mas você tem... O Illuminati ainda é secreto ou não? Olha, essa altura do campeonato eu já não considero tanto secreto, principalmente depois que virou objeto do livro do Dan Brown, entendeu? Mas você tem outras mais estapafúrdias, por exemplo. Nós temos hoje em dia, o pessoal da plateia deve gostar bastante, uma sociedade secreta que só existe na França, para variar, acho que tudo de estranho vai para a França, né? Chamado Templo do Vampiro, por exemplo. Como é que chama? O Templo do Vampiro. E vocês já ouviram falar no Templo do Vampiro? Quem pertence? E que fala o quê? Que os vampiros... Existem. Eles têm um livro que chegaram a me mandar por correio, que é chamado de A Bíblia do Vampiro, onde eles adoram os grandes deuses noturnos que lhes dão poder. E eles passam por um processo de iniciação no mínimo curioso, porque você recebe um pouquinho de sangue. Para você beber um cálice de sangue humano por dia, você é obrigado a fazer isso e passar por um dentista, a ponto do dentista afiar as suas presas para você estar a ponto de receber as grandes energias desses grandes deuses. Desgasta o próprio, quer dizer, o dentista que faz isso só pode ser do grupo, porque realmente é um super... Alguém tem alguma pergunta aqui relativa a seitas e vampiros, etc? Ninguém, todo mundo muito saudável, ninguém... Pode perguntar. É sobre os maçons. Eu queria saber se tem uma verdade oculta que falam, que é essa polêmica toda, que tem uma verdade oculta por trás do que é o mais conhecido, se tem uma outra por trás disso, e o que é o propósito da maçonaria em si. Tá, vamos lá. O propósito da maçonaria é, acima de tudo, ser uma sociedade secreta de caridade, tá? Então, eles trabalham com várias instituições beneficentes, tá? Ajudam muitas pessoas, isso independentemente do que falam deles. O que todo mundo ainda ataca um pouco é justamente essa coisa, por exemplo, da maçonaria tradicional. Deixar bem claro isso, porque existem duas outras vertentes, que é a feminina e a mista, mas ambas não são reconhecidas pela tradicional. Dentro da tradicional, eles ainda insistem em manter seus rituais fechados para mulheres. Então, mulheres não entram em hipótese alguma dentro do templo. O propósito deles é sempre alcançar a perfeição espiritual, tanto é que eles fazem analogias com aquelas linguagens de pedreiro, né? Você entra com uma pedra bruta para depois se tornar uma pedra polida, ou seja, você vai fazer parte de uma grande construção para agradar o grande arquiteto do universo, que é Deus.
né? Agora, quanto à polêmica em si, a grande polêmica deles ainda é essa. Eles insistem em ter um segredo numa época em que as mulheres querem participar, as mulheres querem estar lá, mas com muitos desses maçons com quem eu tive a oportunidade de conversar, eles simplesmente falam, é muito difícil você quebrar uma tradição que vem da Idade Média. Mas isso não tem a ver também com preconceito de achar que se entrar mulher vai virar uma fofoca, ela vai falar das reuniões no cabeleireiro? Olha, eu já conversei com maçons que falavam exatamente isso, que eles eram especificamente contra a entrada de mulheres, porque sabiam que mulher não sabe guardar segredos, segundo eles, tá? Segundo eles. Vê o que é o preconceito, né? Imagina, tá? Homem é muito mais boquerrota do que mulher, eu acho. É por essas e outras que eu não entro na maçonaria. Para eles eu já sou considerado uma goteira. Né? Exatamente, que é como eles chamam as pessoas que revelam seus segredos. Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa?